Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Marco Antônio, a Suzana e ao Miguel pelo convite. Para mim realmente é um prazer muito grande estar aqui, é uma honra poder participar desse workshop. Eu estive aqui em Lisboa para período curto durante a minha pesquisa de doutoramento, ainda não conhecia a Universidade Católica. Sinto-me realmente muito honrado e muito agradecido de poder estar aqui comunicando um pouco dessa pesquisa e, sobretudo, ansioso para ouvir, né, para debater, né, e receber as contribuições, as críticas que possam vir a ser feitas a esse trabalho. Né. Eu queria fazer uma referência ao espaço que foi escolhido, essa Sala Brasil, né, e particularmente a essa decoração aqui tão bela, né, que me parece são imagens do período holandês, né, muita coisa da ocupação holandesa no Brasil, e também algumas imagens que eu vou mostrar aqui são também desse período. Embora não tenham diretamente a ver com minha pesquisa, mas eu achei que pudesse ficar melhor a fala com algumas ilustrações. Né, sou colega do Marco lá na Universidade do Recôncavo, né, da Bahia, e gostei muito da mudança de programação com essa minha fala aqui junto ao lado das demais minorias, né, que vão estar presentes, as mulheres, os judeus e os cristãos novos, e vamos aqui falar de uma minoria que muitas vezes não é tão lembrada na historiografia, né. Há ainda os que acreditam e defendem, ao menos lá no Brasil, que os povos indígenas devem ser objeto da etnografia, dos estudos antropológicos e não propriamente da história, né? Uma afirmação que remonta ao século XIX com Francisco Adolfo von Hagen, né? Que inaugurou a historiografia brasileira, a historiografia nacional, né? Após a separação, né? A chamada independência, né? E que inaugura uma historiografia nacionalista, né? E que afirmava então que as populações indígenas deviam ser estudados pelos etnógrafos e não pelos historiadores, e há ainda hoje, 200 anos depois dessa afirmação, alguns historiadores ou muitos que ainda pensam dessa forma. Então, meu trabalho, tendo iniciado como uma pesquisa mais voltada para a compreensão dos jesuítas, né, tem se dirigido cada vez mais a enfocar o outro lado da catequese, que são exatamente as populações indígenas, né. E essa questão do cotidiano, para mim, foi um desafio tentar pensar, porque confesso que não era um objeto central para a minha pesquisa, mas com esse workshop me senti desafiado a pensar um pouco também desse ponto de vista, e me lembrei, inclusive no texto, o pequeno texto que produzi, me lembrei do Michel de Certeau, na Invenção do Cotidiano, quando ele pensa o cotidiano como um espaço não só de consumo, mas também de produção, né? Quer dizer, que o próprio consumo é uma forma de produção. E fiquei imaginando se isso também não correspondia aos índios, no sentido de que eles estão consumindo o modelo cultural que está sendo passado por meio da catequese, mas ao mesmo tempo a forma como eles consomem, né, os usos, né, como diria o Michel de Certeau, que eles fazem desse modelo cultural, denotam uma forma de produção do cotidiano que não é nunca exatamente aquilo que os jesuítas esperam deles, embora também não seja mais a sua cultura originária, a sua cultura nativa, porque ela também vai se transformando, né? Então, um pouco pensando a partir disso, eu trago aqui um pequeno recorte do que foi uma parte dessa minha tese de doutoramento, que para minha alegria, inclusive, se for permitido merchandising, virou livro, né? Não, acabei esquecendo ali, mas não tem problema, depois virou recentemente livro. E eu coloco a questão, né, essa questão, e que eu acho que também tem a ver com essa questão. Na apresentação de ontem o Miguel falava da dimensão da cultura subalterna em relação à cultura dominante, dos processos de resistência, que eu diria também adaptações, né, e transformações, na verdade. E do ponto de vista da metodologia, que também foi um desafio, me parece que a gente apreende o cotidiano buscando nas fontes aquilo que elas não querem falar, né? Porque normalmente o cotidiano não é um objeto de preocupação dos próprios contemporâneos, porque para eles aquilo é o comum, né? O cotidiano é o comum, então não é necessário
estar o tempo todo registrando aquilo que é comum, né? E a gente acaba tendo que fazer uma leitura das fontes, buscando aquilo que, né, eu acho que um pouco a apresentação da professora Lina ontem falava disso, né, de buscar nas fontes aquilo que elas não, intencionalmente não queriam, estavam preocupadas em registrar. E eu busco então algumas fontes, na verdade eu vou me concentrar em dois relatos apenas, que são de um momento que sai do cotidiano exatamente, de ruptura do cotidiano, que é quando os jesuítas são expulsos, né? Ou estão se preparando, quando, melhor dizendo, o Estado está se preparando a expulsar os jesuítas, né, um pouco antes da lei de 1759, né, no ano anterior, em que o processo de catequização ele começa a sofrer uma mudança, onde os jesuítas teriam que deixar as suas aldeias, né? E aí os ministros civis que são mandados a essas aldeias produzem então relatos sobre como estão os índios nessas aldeias, né? Então essa documentação acaba revelando, eu acredito, um pouco desse cotidiano, exatamente porque é um momento de ruptura, né? Então eu recupero aqui outras imagens que também são, né, lá do período holandês, né, do Albert Eckhout, né, do índio tupi e da Índia e da mulher tupi, né, o índio tupi e a mulher tupi, né? Então, que mostra exatamente, né, nesse olhar holandês, esse índio que já está a meio caminho, né, de uma outra realidade, né, quer dizer, já de calções e com uma faca na cintura, né, mas ainda com seus arcos e flechas, e ao pé dele uma raiz de mandioca que demonstra agricultura e, portanto, um tipo de... né, e ao lado, né, a mulher tupi com os seus elementos culturais, né, característicos, né, do cesto e da cerâmica, né, do seu gênero, inclusive, né, e atrás uma plantação, né, de cana, né, e uma casa grande, quer dizer, que mostra exatamente essa aproximação que se queria produzir, a catequese sendo uma ferramenta, um instrumento fundamental para isso, né? No meu estudo eu falo de algumas povoações, né, espalhadas, distribuídas no espaço do que seria hoje a Bahia e um pouco o estado do Espírito Santo, mas que na época era a capitania da Bahia e suas capitanias adjacentes, né, Sergipe, Del Rey, Ilhéus, Porto Seguro e a própria capitania do Espírito Santo, né? Então as bolinhas vermelhinhas são as aldeias que quase todas vão se tornar vilas, né, a partir do momento da legislação do Marquês de Pombal. E daí porque eu coloco os índios sob a ótica da civilização, porque eu entendo, eu defendo no meu trabalho que o conceito de civilização ele aparece na política colonial a partir do Marquês de Pombal, né? Não são os jesuítas que levam esse conceito, essa formulação de civilização, mas sim a partir vou dizer o Marquês de Pombal, mas dizendo toda a política que se constrói naquele momento, né? E nessas então povoações que no Brasil colônia se chamavam sempre de aldeias, né? É uma coisa interessante, porque ainda hoje no Brasil, quando se fala aldeia, se pensa sempre em índios, né? Ficou realmente marcado essa conotação. E quando eu vim a Portugal a primeira vez, que as pessoas falavam, olha, tem ali uma aldeia, eu pensava, eu não sabia que tinha índios em Portugal, né? Porque realmente ficou muito marcada essa ideia da aldeia como espaço da catequese, né? Também está obrigado comigo. Não veio. Tem que ser de leve. Oi? Pintado. Tem que ser de leve? Então aqui está uma aldeia representada já num período posterior à expulsão, inclusive por um intelectual importantíssimo, né, luso brasileiro, o Domingos Alves Branco Muniz Barreto, que é um intelectual do final do século XVIII, um militar, né, ilustrado, que faz alguns relatos de viagens. Inclusive ele manda um relato para a Academia de Ciências de Lisboa, o qual a academia teve não publicar, talvez por ele não ter uma formação de naturalista na época, né? Mas em um desses relatos ele pinta
essas imagens com a aquarela, né? E esse exemplar está lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Essa é a aldeia de Massarandupió, né, ao norte de Salvador, bem próxima, representada já num período posterior, bem posterior, né, 30 anos após a expulsão, a saída dos jesuítas, né, onde se vê a questão das casinhas, né, e algumas casas um pouco maiores, né, e toda a tentativa dos missionários de fazer com que essas populações indígenas passassem a residir em habitações familiares, famílias nucleares, enquanto nós sabemos que as populações indígenas normalmente habitavam casas maiores, com várias ramificações familiares, compartilhando o mesmo espaço de moradia, né. Fale com ele que ele... Então essa é só uma lista daquelas aldeias do lado do primeiro mapa que foram convertidas em vilas. Todas elas receberam nomes de vilas portuguesas, né? Isso acontece no Brasil como um todo, né? Lembro aqui do trabalho, esqueci de falar no início, da professora Ângela Domingues, né? Que faz esse trabalho para o norte da América Portuguesa, e depois há vários estudos para outras capitanias do Brasil, né? Eu mesmo, quando desenvolvi esse estudo sobre a capitania da Bahia, tinha 2 colegas contemporâneos enfocando esse processo também em relação à capitania de Porto Seguro, em relação à capitania de Ilhéus, né? O professor Francisco Cancela e a professora Terezinha Marcis, né? E há outros trabalhos também, ao menos no Brasil eu conheço outros trabalhos sobre esse processo de transformação dessas aldeias em vilas, né? E aqui uma vila, né? Os nomes das vilas os nomes das vilas que são de lá? Sim, não, de cá. Ah, pronto, sim. Era isso. São nomes Vila portuguesa. Vilas portuguesas, sempre com referência. Sempre com Nova antes. Eu acabei suprimindo Nova para não repetir, mas sempre Nova Olivença, Nova Pombal, Nova Brandes. Sempre assim. Nova Trancoso. Não, mas quiser os nomes que lá põem. Sim, lá com Nova. Está bem, era isso que eu não estava a perceber nada. Desculpa. Era igualzinho a cá. Exatamente. O caso curioso foi de Távora, né, que seria a Vila Nova de Távora, mas com o atentado ao rei em 3 de setembro de 1758, a família Távora foi incriminada e aí mudaram o nome para Nova Tomar, né, e que ainda existe lá em o povoado, uma cidade chamada Tomar do Jeru. Quer dizer, acabou se unindo as 2 denominações, da aldeia e da vila, né, e ficou lá Tomar do Jeru, né, essa, né, se chama Jeru, muito mais conhecido como Jeru, inclusive. Agora não vai, tem que ser o mapa. E aqui uma imagem daquele mesmo intelectual, Domingos Barreto, o espaço da vila, quer dizer, a vila de Nova Abrantes, que era a aldeia do Espírito Santo, uma aldeia fundada inclusive em 1558, ainda no período do Manuel da Nóbrega, e que durou 200 anos. Né? Foi uma aldeia de 200 anos de vida, né? Sobreviveu ao ataque holandês na Bahia, foi sede da resistência portuguesa, aos holandeses inclusive, né? E essa aldeia do Espírito Santo virou Vila de Abrantes, e quando a gente nota, lembrando da imagem da aldeia e vendo a vila, a gente nota um pouco a diferença, né? Exato, né? Quer dizer, o dado chamativo para os portugueses aqui presentes não é nenhum espanto, é o pelourinho, né? Que para nós brasileiros, para muitos de nós, aparece sempre associado como um símbolo da escravidão, mas que na verdade é um símbolo da municipalidade, né? Da transformação em vila, portanto se ergueu lá o pelourinho para demarcar essa diferença, né? Do que antes era aldeia para agora passar a ser vila, né? E aí tem os relatos. Eu passo então rapidamente a vermos um pouco desses relatos, que são feitos por esses ministros, que são enviados lá pelo Conselho Ultramarino para proceder esse processo de erguer o pelourinho, intimar os jesuítas a deixarem as que seriam agora vilas, receberiam párocos seculares, e toda a administração civil, com os índios inclusive passando a
se eleger como vereadores e juízes, etc. Então, um desses ministros relata o seguinte, né, viviam em casas muito humildes, feitas de taipa de mão e cobertas de uma tenda de palha, contendo apenas pequenas redes fabricadas pelos mesmos índios, nas quais dormem pais, mulheres e filhos, algum torno de pau ou corda de cipó, amarrada a um canto da casa em que pendura alguma camisa. E se chega a ver um banco, é feito de uma tábua tosca de 2 palmos, 4 paus metidos por baixo que fazem a forma dos pés em que se sentam. Né? Então essa descrição mostra que um retrato da habitação indígena ainda muito semelhante, né, ao que seria, o que a gente imaginaria como uma habitação de índios não catequizados. Né? Quer dizer, a fabricação das redes já era uma atividade tradicional entre os povos de língua tupi, né, as redes tecidas de algodão, onde eles dormiam, e que na verdade os próprios portugueses é que passaram muito mais a dormir em redes do que os índios a dormir em camas ou colchões. Né? Oi? Não, Agora não vai nem com você, agora você. agora vai. Os índios se valiam das pequenas roças em que trabalhavam, essa é um dado interessante, e da pouca carne que compravam a troco de contas de coquilho que faziam para comerciar com os portugueses. Né? Então, de novo, uma atividade tradicional, né? Um artesanato. Sustentavam-se também de algum peixe e marisco que vão pescar as praias, que lhe ficam distantes dessa aldeia pouco mais ou menos de meia légua, para cujo exercício tem especial propensão, obviamente, porque a pescaria era algo que eles também já faziam muito antes de chegarem lá os jesuítas. Adriana, seu dedo feminino. Será? Olha o machinho. Os índios não viviam nus como antes da catequese, mas os homens andavam descalços, sem chapéus ou outra vestimenta, mais que um calção de linhagem ou algodão, e muitos poucos dos mais abundantes chegam a ter uma veste e calção de pano ou linho da Índia, que vestem nos dias mais solenes. Um pouco aquela imagem lá do holandês no século XVII, né, do pintor holandês, do índio só de calção, né? E eu tenho que aprender aí, agora aprendi. E para contemplar minha colega de mesa, as mulheres andavam comumente nuas, cobrindo-se apenas com uma pequena peça de aninhagem ou linho cingida na cintura, a qual chamam fralda, sem mais feitio algum. Algumas vestiam uma camisa que chegava até o umbigo e outras saias de linho ou tecidos mais simples, nos dias santos ou solenes. Né? E falo agora de uma outra, um outro documento, só para terminar, de uma outra aldeia que virou vila, que é a aldeia de Natuba, está ali nesse mapa feito mesmo naquela época, que virou a vila de Soure, que hoje tem um município no estado da Bahia que se chama Nova Soure. Né? Nova Soure. E ali está o Juru, né, que é o Jeru, Saco dos Morcegos e Canabrava, que também viraram vilas. E a referência desse esquema é a vila de Cachoeira, porque a forma mais rápida de se chegar a essa aldeia era de barco até Cachoeira, né, pela Baía de Todos os Santos, e depois a pé, ainda 40 léguas até a aldeia. Né? Não, elas formaram vilas separadas. Hoje, Canabrava se tornou Ribeira do Pombal, que também é um município, e bem próximo há um município chamado Banzaí, que na verdade hoje é um território, é o único desses 4 aldeias, é o único reconhecido como, demarcado como território indígena, que são os índios Quiriri de Mirandela, que é exatamente a aldeia do Saco dos Morcegos, que virou a vila de Mirandela a Nova. Né? E a légua aqui era de quanto? Olha, não é tá, não vou quantidade, colocar, não. porque há vários tipos de légua. Aproximadamente 6 quilômetros, né? 1 hora de caminhada. Obrigadíssima. Então já nessa outra aldeia que virou vila, né, o ministro que chegou lá, que era o juiz de fora da vila da Cachoeira, que se deslocou até lá, e também descreve como ele encontra lá os índios. Né? A maior parte vivia em casas humildes, feitas de taipa de mão, cobertas de telha,
as telhas eram fabricadas pelos próprios índios em um forno vizinho à aldeia. Este forno havia sido construído pelos jesuítas, quer dizer, sob a coordenação dos jesuítas, como uma forma de um aproveitamento econômico da aldeia, né, de produção de cerâmica para venda aos colonos, né. Os próprios índios então usavam essa. Diversas famílias viviam sob o mesmo teto, sem alguma separação, e dormiam em redes tecidas de algodão, sem que entre eles haja nem houvesse nunca outro gênero de cama, assim como não há traste algum de casa, mais que potes, panelas, cuias e algum tosco banco, sem que também usem de candeia nem de outra luz mais que a do fogo. Vou passar um pouco rápido. Os frutos que colhem os comem antes de bem sazonados, alimentando-se a maior parte do ano das frutas agrestes e caças silvestres, né? Então, novamente, uma forma tradicional de alimentação ainda ali presente. Essa aldeia tinha um tempo menor de catequese, mas próximo de um século, né? Os índios também não andavam nus, no entanto, os homens andavam descalços e usavam apenas um calção ou ceroula de algodão aninhagem. Mas é na outra aldeia agora. Tá. Sem nenhuma vestimenta da cintura para cima, exceto uma camisa e calção de baeta para os dias solenes. E as mulheres cobriam apenas da cintura para baixo, com uma porção de pano, etc., né? Não usando nenhum outro tipo de vestimento ou adorno, exceto os cabelos, que deixam crescer com demasiada grandeza, costumam deixá-los presos nos dias comuns e soltos aos domingos e dias santos, quando iam à missa, cobrindo-se com eles até a cintura. Então o próprio cabelo servia de vestimenta, né? Principalmente as casadas e solteiras, cortando-os, porém, as viúvas por falecimento dos maridos, em sinal de luto e sentimento. Quer que eu tente? Não. Assim, só terminando, havia na igreja duas irmandades, ainda que não de compromisso, sendo a primeira de Nossa Senhora da Conceição, oráculo da missão, em que se servem de juízes e mordomos os índios. Essa irmandade, naturalmente fundada pelos jesuítas, né? E a segunda de Nossa Senhora do Rosário, a quem festejam os pretos, em que também há vários juízes e juízas, né? Esse último relato é interessantíssimo, porque mostra que essas aldeias não estavam tão isoladas como muitas vezes a historiografia e a etnografia pensam nessas aldeias como núcleos isolados, né? E na verdade havia uma interação, né? E só para terminar essa comparação que eu falei muito rápido, não deu para explicar, eu pensei essa comparação não fortuitamente, mas porque a primeira aldeia ficava mesmo no litoral, como foi mostrado a questão da pescaria, e era uma aldeia mais antiga, de 200 anos. E a segunda ficava no sertão, né, como uma terminologia que foi incorporada na linguagem colonial, mas que se tornou, ganhou muito um significado do semiárido, da região mais seca, né, do interior mesmo do continente lá no Brasil. E essa segunda aldeia ficava no sertão, né? Então, quer dizer, é uma realidade que do ponto de vista social e econômico completamente diferente, né? Obviamente que a gente teria que um pouco aprofundar mais essa diferença, mas eu só queria pontuar que são duas realidades aparentemente tão díspares, mas nessa descrição do modo de vida dos índios, né, do seu cotidiano, mostra muitas semelhanças e mostra de fato, né, o que eu chamei no título aqui de resistências e adaptações, porque são índios catequizados, são índios cristãos, são índios que depois que os jesuítas saem, eles lutam para a reforma e a manutenção do templo, né, portanto da Igreja Católica na aldeia, né? Então não são índios que não se reconhecessem como católicos, como cristãos, né? Mas que na sua forma de consumir, né, esse modelo cultural levado pelos jesuítas, eles também acabavam produzindo, né, formas, né, e usos diferentes daquilo que os próprios catequizadores, missionários esperavam que eles fizessem, né? Então, um pouco isso que eu queria apresentar, e fico agradecido se houver depois comentários e ponderações.